em diante. Aqui diz da seguinte forma: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na onde? E tendo chegado diante de Mísia, tentavam ir para onde? Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando para Mísia, desceram até Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa da Macedônia e ajuda-nos. Quando ele teve essa visão, procurávamos logo partir da Macedônia, concluindo que Deus havia chamado para que pudesse anunciar o... Navegando, pois, de Troade, fomos em diretura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia. E Colônia Romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgados que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Não feche sua Bíblia, aguarde um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre o que nós lemos agora. Muito bem, nós lemos aqui que Paulo, junto com alguns dos seus seguidores, tentavam ir em direção aonde? À Ásia. Não conseguiam. O Espírito Santo do Senhor havia impedindo eles por diversas situações. Por aqui não dá, por aqui não dá. Não, vamos por aqui, vamos por essa cidade aqui. Não, depois vamos por essa. Não, depois vamos por aqui. Só que acontece que o Espírito Santo do Senhor sempre arranjava alguma coisa com que eles fizessem que não fossem até a Ásia. Em uma determinada noite, num sonho, Deus mostrou ali um homem pedindo para que passassem aonde? Macedônia. Assim nós lemos aí. Só que o que acontece? Eles entenderam que eles deveriam ir à Macedônia. Só que quando eles chegaram em Macedônia, eles encontraram ali um grupo de mulheres sentadas, reunidas, num lugar que eles achavam que era um lugar de oração. E em conversa, eles conversaram ali e evangelizaram ali, pregaram realmente o amor de Deus. Pregaram para quê? Para uma moça chamada? Lídia. E a Bíblia nos diz que o quê? Lídia foi batizada. Se nós entendermos a história, se formos atrás, no qual o comentário bíblico nos apresenta, nós podemos ver e perceber que Lídia estava em Macedônia, porém ela não era da Macedônia. Lídia, ela era de uma cidade que estava na região da onde? Alguém aqui imagina? Da Ásia. Paulo e seus seguidores queriam ir em direção aonde? A Ásia. Foram impedidos de ir até a Ásia. Então receberam uma visão, receberam uma mensagem que deveriam ir à Macedônia. E a Macedônia, quando chegam ali, encontram Lídia, prega o evangelho a Lídia, batiza a Lídia, e descobre então que Lídia era da onde? Da Ásia. Sabe, queridos, entendendo um pouquinho desse verso, a gente consegue perceber que Deus, às vezes ele muda algumas coisas, porque no lugar que você vai, no que você vai fazer diferente do seu planejamento, é que ele tem algo melhor. Naquele momento, Deus queria salvar quem? Lídia. Se Paulo e os seus seguidores tivessem ido à Ásia naquele momento, tinham encontrado Lídia, do qual era da Ásia? Não. Deus queria salvar quem? Lídia.
Sabe, queridos? Às vezes Deus ele faz certas coisas na nossa vida. Ele modifica alguns planos, modifica alguns roteiros, modifica algumas situações, porque a gente percebe e entende futuramente que Ele tinha algo melhor para nós. Isso aconteceu comigo diversas vezes nos últimos anos. Hoje, no cargo que eu estou, nesse ministério regional da 3ª Região A, eu nunca imaginava que isso iria acontecer tão breve do quanto foi. Ano passado eu tinha um outro projeto, um outro propósito, no qual até ano passado eu me encontrei aqui com o Felipe. Moramos juntos numa mesma casa durante alguns meses na Coportagem. Esse era o meu projeto, ir para a Coportagem, da Coportagem ir até prestar o vestibular e passar em teologia, fazer teologia e me tornar um pastor adventista. Só que o que aconteceu? Deus mudou um pouquinho dos meus planos. Em julho do ano passado, fui eleito regional dessa região. Só que já haviam 2 anos anteriores que eu já estava tentando, ainda assim, passar no vestibular para poder entrar na teologia e não passei. E no ano que eu mais me preparei, eu não consegui entrar, não consegui nem ter condições ali talvez de pagar ali o vestibular. Não estava preparado. Não estava preparado financeiramente, não estava preparado de outra forma. Ou seja, fui impedido talvez de buscar algo do qual eu almejava. Só que Deus, Ele muda as coisas de uma forma que, se a gente for parar para pensar, com certeza, se a gente for parar para analisar, com certeza é algo que realmente vai se tornar muito melhor na nossa vida. Eu acredito que Deus fez isso comigo, porque se eu não passasse por essa experiência, do qual não é fácil, muitos pensam que o regional desbravador, vai lá, vai numa programação do aniversário, vai lá, faz um eventozinho aqui, vai lá, faz uma coisa aqui. Se fosse isso, estava bom demais. Tinha muito regional por aí. Só que regional vai muito mais além disso. Deus e minha mãe sabem, que minha mãe me reclama, que às vezes eu fico até de madrugada corrigindo pasta lá, mas Deus e minha mãe sabem disso. Mas eu acredito que se eu não tivesse passado pela experiência da Coportagem e por outras experiências que eu tive no passado, do qual umas também foi a mesma experiência que vocês tiveram há 5 anos atrás, que é de abrir uma igreja, eu não estaria pronto perfeitamente para ingressar no curso de teologia. Deus às vezes Ele muda alguns planos. Eu, há um tempo atrás, no qual desde que eu assumi, a Cris assumiu também anteriormente, o clube. E eu acompanhei um pouquinho ali o sofrimento da Cris. O Marcos estava aqui fazendo o jornalzinho aqui, eu estava lembrando, né? Do qual, quando vocês estavam no Campuri, lá se preparando, um domingo antes, e vocês vieram embora no domingo, e eu fiquei a semana toda lá trabalhando. Né? E eu vi o sofrimento, vi a angústia, e eu vi o mais gostoso ainda, depois de todo aquele sofrimento, poder anunciar ali, ser anunciado ali, Clube Falcon padrão, primeiro ano de Campuri. Amém. Graças a Deus. São poucos os clubes que conseguem isso. Sabe, queridos, a principal característica que torna um clube de desbravadores realmente reconhecido e valorizado, não pelos homens, mas principalmente por Deus, é do qual o Clube Falcon está vivendo esses dias, esses últimos anos, do qual a experiência do qual foram comentadas aqui, que responsabiliza isso. Foi falado aqui com a Luísa. Luísa, o que te fez mudar? O que te fez aceitar? Uma oração. Foi tão bonito esse ano, quando nós estávamos ali numa programação da região,
pregador mirim vê uma mãe chorando quando vê a filha pregando. Vê uma mãe de vários desbravadores, talvez filhos de vocês também, chorando enquanto o clube se apresenta numa programação lá, e depois ela vem me contar que aqueles mesmos que estavam se apresentando musicalmente, apresentaram na igreja depois, que estavam super felizes. A principal característica de um clube é a mesma do que Paulo passou, ainda assim naquela situação. Depois de ele ali puder pregar o evangelho para Lídia, depois de ele batizar Lídia, depois de ele fazer Lídia aceitar o amor de Cristo, ele ainda assim continuou pregando naquela região, expulsou demônios, proclamou o nome de Deus, e por fazer muitas dessas coisas boas, ele foi preso. E enquanto foi preso, nós lemos aqui na Bíblia, no verso 25, ele foi ali chicoteado no meio da cidade onde ele estava, chicoteado por pregar o evangelho, chicoteado, maltratado por falar do amor de Deus, do qual essa não foi a única vez que ele passou por essa situação, mas ele passou por essa situação diversas vezes. Depois de tudo isso, ser humilhado em plena cidade, em plena praça pública, numa praça da Sé totalmente lotada, num metrô totalmente lotado às 6 horas da tarde, depois de ser tão humilhado, foi preso. E por volta da meia-noite, assim diz o verso 25, Paulo orava e cantava hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Imagina você passar por tanto sofrimento, por tanta angústia, por tanta dor. É fácil louvar a Deus? É fácil fazer a mesma coisa que Paulo fez? Ou será que você, por horas, nem que seja milésimos de segundos, duvida da existência de Deus? O Clube de Desbravadores traz essa característica. Passa por diversas dificuldades. Eu entendia de um clube quando eu fazia parte de um clube, mas quando eu assumi a região com 15 clubes à minha volta, eu consegui entender melhor ainda essa situação. Do tamanho da dificuldade que um clube passa. É dinheiro para camburí, é dinheiro para comprar barraca, é dinheiro para cozinha, é ajuda de não sei o que, é apoio da igreja, é apoio dos pais, é apoio dos irmãos. Mas nunca um desbravador de verdade deixa de louvar e adorar a Deus em meio à dificuldade. Amém. Nunca. Isso é característica de um desbravador. Mas não deveria ser uma característica somente de um desbravador, mas de todos os irmãos da igreja. Paulo, depois de ser tão humilhado, depois de ser tão criticado, açoitado, foi levado à prisão, e ainda assim, de noite, naquela mesma noite, sofrendo dor, talvez seu corpo sangrando, ainda assim, ele louvou e adorou o nome de Deus. Amém. E não sei se você conhece o restante da história, nós não vamos ler por causa do horário, mas naquele momento, depois que ele cantou, houve-se ali um terremoto, e as portas das celas, os portões das celas se caíram. O guarda, do qual estava ali, vigiando, estava dormindo naquela hora. Se acordou com um tremendo barulho, e quando ele foi na cela, achando que eram os presos que estavam fugindo, Paulo simplesmente disse: acalma-te, que todo está aqui.
Exatamente. Ele, depois de ver aquela situação, ele queria se matar, porque ele sabia que se algum dali tivesse fugido, toda a culpa ia cair sobre ele. Mas quando ele chegou na porta da prisão, da cela, Paulo falou: acalma-te, porque todos estão aqui. E naquele momento ele falou: o que devo fazer eu para aceitar esse teu Deus? Paulo disse: apenas creia. Apenas creia. Entendendo então essa história, nós entendemos de que Jesus, nosso Deus, não mandou ele para Macedônia atrás somente de Lídia. Ele mandou ele atrás de Lídia e também daquele guarda que estava na porta daquela cela. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por tanta tribulação, Paulo não deixou de louvar a Deus e Paulo cumpriu a missão a do qual lhes tinha ordenado. Sabe, queridos, é muitas as dificuldades que o Clube Desbravador passa. Eu estava aqui conversando com a Cris e falei: Cris, Falcon vem de Falcão, certo? Certo. E ela me falou de que quando foi escolhido o nome para o clube, a ideia era de que o Clube de Desbravadores e a igreja pudessem voar assim como o Falcão. Vocês sabiam, por curiosidade, que um falcão é o animal mais rápido de toda a Terra? Sim. O falcão é um animal muito diferenciado, não é mais rápido que um guepardo, é mais rápido que um tigre, é mais rápido que uma onça. Muito mais rápido. Um guepardo, ele chega a correr mais ou menos 170 km por hora. Um falcão, com as suas asas, ele chega a voar a 430 km por hora. Chega a voar 430 km por hora. E de lá de cima, ele vê a sua presa, e ele, de lá de cima, ele já escolhe. A sua visão é tão absoluta que ele já escolhe qual é a sua presa. Diferente da águia e dos abutres, a águia e os abutres, eles chegam na sua presa, do qual faz parte ali da sua alimentação, ele chega e mata com os pés, trazendo então o enforcamento. Um falcão, ele faz diferente. Queridos, quando ele observa a sua presa, quando ele mira o alvo em toda a sua presa, ele agarra com as suas unhas, segura, leva para um lugar mais calmo, um monte, ou talvez lá embaixo ainda um lugar mais calmo. Mata a sua presa, enforcando a sua presa. E só assim, depois então de ter matado a sua presa, você pensa que a alimentação é toda para ela? Leva para os seus filhotes. Você pode assistir vários vídeos no YouTube aí que representam isso aí. Esses dias eu estava olhando no Facebook e eu vi lá, não sei se vocês já viram, uma imagem de um falcão agarrando uma cobra. O falcão, ele é tão sábio que ele sabe que se ele for atacar uma cobra, o ataque da cobra é totalmente diferente, mas se ele for atacar uma cobra no chão, ele sabe que ele perde. Porque no chão as coisas é diferente. Ele agarra a cobra e leva lá pro alto. E de lá do alto ele solta. E no impacto no chão mata a cobra. E ali assim então ele agacha a sua presa.
tirando isso de lição, nós entendemos então que no meio de uma dificuldade, no meio de uma precisão, nós precisamos ser como águia, como falcão. Por quê? Enquanto nós tomarmos nossas decisões aqui sob a terra, de nada vai adiantar. Mas se nós levarmos as nossas decisões, se nós levarmos os nossos planejamentos, os nossos projetos para o alto, aí sim as coisas vão dar certo. 5 anos de Clube Falcon fizeram valer a pena o que é o seu nome. Em meio a uma dificuldade, não deixa a decisão aqui na terra. Leva para o alto. Leva para o céu. Não é que ele pegou o problema e levou lá para o Irã, que nem uma águia, não. Ele levou como? Como? E é dessa forma que o Clube Falcon se mantém até hoje e precisa das orações de todos. Para que venham 5, mais 5, no total 10, 15, 20, 30 anos. Se não completar 10 anos, Cris, eu não vou ficar triste. Sabe por quê? Não vou ficar triste, ninguém vai ficar triste. Porque eu sei que só não vai completar 10 anos se Jesus voltar. Amém. E lá do céu nós faremos um Clube Falcon bem grande. Um Clube Epsilon bem grande. Verdade. Lá no céu nós formaremos uma equipe bem grande. Um único clube. Sabe, queridos, muitas vezes Deus tira uma pessoa de um lugar para colocar em outro, porque Ele tem o melhor para aquela pessoa. Se Deus te colocou dentro do Clube Falcon, se Deus te colocou dentro da Igreja do Limão, honre a palavra de Deus. Amém. Para que o Clube Falcon, no qual viveu todos esses 5 anos, mesmo com dificuldades, louvando e adorando o nome de Deus, você faça isso junto com eles. E que cada vez o Clube Falcon se torne mais reconhecido do que é hoje. Mas não digo reconhecido pelos homens, mas sim reconhecidos pelo nosso Deus. Amém. Reconhecidos quando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vir em grande glória para nos buscar. Para que quando Ele dizer para você, meu querido irmão, vinde bendito de meu Pai, o Clube Falcon e a Igreja do Limão diga, eis aqui, que todos nós, parabéns, Clube Falcon. Amém. Parabéns, Igreja do Limão. Parabéns a todos que apoiam esse clube. Amém. Você receberá essa recompensa. E não vai ser pouca recompensa. São esses que vão guiar você até no tempo da tribulação. São esses os bravadores que vão guiar você em meio ali à dificuldade. Mas em meio a essa dificuldade, junto com o clube, adore e louve o nome de Deus. Porque dessa forma, louvaremos e adoramos o nome de Deus no reino celestial. Essa é a mensagem que eu tenho. Cris, essa é a mensagem que eu tenho. Igreja do clube, Igreja do Limão, para que nós possamos realmente abraçar esse clube e fazer desse clube cada vez mais reconhecidos. Talvez pelos homens, mas muito mais reconhecidos pelo nosso Deus. Que Deus possa abençoar vocês. Antes eu queria... Pode colocar a imagem aí, não esquecendo. Ontem nós ficamos até meia-noite aí, a Raquel está ali, a Nemese ali, até quase meia-noite ali, desenvolvendo uma artezinha ali para o cantor. O primeiro Campuri do Clube Falcon veio. O Clube Falcon foi e ganhou o padrão A. O segundo Campuri do Falcon, falta 20 dias. Amém. Tá até um chup-chup assim no coração aqui, né? Falta 20 dias. Onde vai ser da Várzea Paulista. Apoie o clube.
Faça com que o clube possa se dar o melhor. Ajude. Dê a melhor forma que você puder. Que seja uma ajuda financeira que, mas eu não posso ajudar financeiramente. Ajuda braçalmente ali.